Depois de uma grande pressão internacional, Venezuela decide aceitar alguns representantes da ONU para a fiscalização das eleições do país. O que será que isso garante? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o caos que se instala no Quênia, depois de intensas manifestações contra o atual presidente, por uma proposta que aumenta os impostos no país. Até a irmã do Barack Obama, sim, ex-presidente dos Estados Unidos, participou, o que de fato está rolando no país. E isso tem um debate super importante sobre a presença, a importância do FMI para a reorganização das contas públicas de cada país. Vamos discutir aqui exatamente por quê. E enquanto isso, a gente tem o Lula em uma entrevista pública garantindo que o Milei não houve uma conversa franca entre os dois representantes, porque o Milei deve desculpas ao povo brasileiro e ao presidente do Brasil. O que será que está acontecendo nas relações entre Brasil e Argentina, inclusive com a Argentina já dando a resposta a essa acusação do Lula? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre as exigências, as recomendações que Países Baixos, Alemanha, Canadá, Kuwait fizeram para que os seus moradores, para que os seus cidadãos abandonem o Líbano. Sim, o deslocamento de tropas e declarações, inclusive da Turquia, mostram um conflito cada vez mais próximo entre Israel e Hezbollah. E falar um pouquinho também sobre a divulgação por parte da mídia sul-coreana da confirmação que a Coreia do Norte, como parte dos pactos entre Rússia e Coreia do Norte, entre Putin e Jun, vai mandar tropas para a Ucrânia. O Pentágono, Estados Unidos, já critica e garante que eles serão utilizados como buchas de canhão. O que vai acontecer e quais as mudanças importantes no conflito entre Rússia e Ucrânia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira, pessoal, ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, e todas as ciências humanas, tá? Mas você tem ali a opção só de Geopolítica, de Geografia, Geopolítica e Atualidades, de todas as ciências humanas, o que for melhor para você. Plataforma Esfera, curso completinho com lista de exercícios, galera, todas as aulas ali muito bem delimitadas. Eu tenho certeza que para você se aprofundar no conteúdo, para conhecimento geral ou vestibular, vai ser sensacional. Belezinha, pessoal? Tamo junto? Então, para lá pro vídeo que tem assunto bastante relevante aí pra gente tratar. Primeiro assunto, galera, que se faz presente necessário está ligado ao anúncio por parte da Venezuela que a ONU, pelo menos 4 observadores que vão ser nomeados pela própria instituição, vão participar das vistorias nas eleições da Venezuela. Eleições que vão acontecer no dia 28 de julho, que culmina, com uma data importante para Hugo Chávez, ex-presidente venezuelano, uma espécie de homenagem que o Nicolás Maduro vai fazer em relação ao seu antecessor, a liderança do movimento bolivariano para as Américas. Essas eleições, elas tinham, baseado em acordos do ano passado, chamados Acordos de Barbados, aparentemente um viés que se aproximava um pouco mais da democracia, com a participação da oposição, com vistorias internacionais, da União Europeia, da ONU, de outros membros aí. Com o passar do tempo, a Venezuela impediu que a Maria Corina Machado, a grande líder da oposição, depois a Corina Yoris, que tinha sido indicado pela Maria Corina Machado, participasse do pleito por motivos considerados um pouco frágeis, Ou porque apoiavam sanções dos Estados Unidos, ou porque eram a favor da privatização da PDVSA, ou porque, no caso da Corina Yoris, deu uma falha ali no sistema eleitoral, bem na hora da candidatura, e isso começou a minar um pouco a confiança que a Venezuela cumpriria os seus acordos. Como a União Europeia fez críticas, Bruxelas fez críticas, o convite que foi feito à União Europeia para fazer a vistoria das eleições também tinha sido desfeito. E o Brasil, o Lula, como é um mediador ali, tenta ao mesmo tempo agradar os países do G7, agradar os países dos BRICS, mas também tem relações com Maduro, começou a fazer algumas críticas públicas ao governo Maduro, alegando que era necessário o Maduro demonstrar uma certa boa vontade para que o Brasil pudesse... me ajuda a te ajudar, Tipo isso. Vocês não querem provar que vocês não são merecedores das sanções, das punições. A Venezuela, por exemplo, não está fazendo parte do Mercosul. Ainda hoje não, por conta do Tratado de Ushuaia, que considera que só pode fazer parte do bloco aqueles países que respeitam princípios básicos democráticos e também de direitos humanos. A Venezuela está suspensa. Então, Venezuela, você não quer voltar? Respeite alguns princípios básicos. O Lula falou de uma necessidade de uma intensa gama de observadores internacionais, mesmo que não seja exatamente os Estados Unidos, Porque aí, convenhamos, a crítica é muito grande em relação à Venezuela, mas que outros membros participem.
Aparentemente, a gente vai ter agora a ONU com 4 membros observadores, colocando ali as suas vistorias nas eleições da Venezuela. Que, lembrando, pessoal, já não conta com as principais lideranças da oposição, há críticas à própria cédula eleitoral, porque você pega ali, existe 13 vezes, né, a carinha do Maduro participando, em detrimento de outros candidatos. A Venezuela alega que é porque há uma coalizão de 13 partidos que apoiam Nicolás Maduro, mas ele aparece primeiro e muito mais vezes que os opositores. Se é justo ou não, fica aí ao seu critério, tá? Você acha, pessoal, que essas vistorias da ONU de fato vão trazer um ar de maior confiabilidade para as eleições da Venezuela? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, bem importante, está relacionado ao Quênia, um país do continente africano, que é mais um que vem passando por um caos político. O que acontece é que a gente teve, pessoal, num passado recente, a eleição do presidente William Ruto. E ele foi um presidente que foi eleito com pautas um pouco mais de esquerda, pauta de defesa dos trabalhadores, né? Lembrando que o Quênia é um país que, assim como vários outros, sofreu muito por conta tanto da guerra Rússia-Ucrânia, por conta de 19 também, muito porque grande parte dos grãos, dos alimentos que eram comercializados para os países africanos vinham da Europa, vinham da Rússia, da Ucrânia. Como houve um bloqueio ali do Mar Negro na exportação de grãos, do porto de Odessa, o conflito e tudo tal, reduziu-se a oferta de alimentos, aumentou o preço dos alimentos. Para a população mais pobre, que a maior parte da renda vem do consumo de alimentos, é óbvio que isso impacta muito até na própria capacidade de consumo do poder de compra dos mais pobres. Somada à questão da pandemia, a hiperinflação, ao mesmo tempo uma seca, galera, constante, que há muito tempo não acontecia no Quênia, foi-se tendo um aumento da dívida pública, um aumento da inflação, um aumento do desemprego e uma redução do poder de consumo. William Ruto ele vinha com práticas um pouco mais de esquerda, vamos colocar assim, para tentar solucionar esse problema em defesa ali, a prática dele, né, a sua plataforma de governo, era em defesa dos trabalhadores. Só que o Quênia, ele adquiriu uma dívida com o FMI. E essa dívida hoje, ela compromete mais ou menos ali, depende, né, do PIB do país, mas vamos colocar de 30% a 40% do PIB. Ou seja, 1/3 da capacidade de investimento já fica só em parcelamento, ou seja, pagar a parcela da dívida que contraiu. E o FMI, o Fundo Monetário Internacional, ele até empresta dinheiro, só que ele empresta dinheiro exigindo algumas contrapartidas. Então você vai ter que, no máximo, fazer campanhas ali de privatização de empresas, de corte de gastos públicos, de aumento da arrecadação de impostos, de abertura econômica, de aumento da taxa de juros, para atrair dólares, para atrair investimentos estrangeiros, que são medidas muito pouco populares. E aí, ele teve uma plataforma de governo, só que começou a colocar outra em prática. Tanto que os protestos que estão acontecendo agora é justamente daquela população que votou no William Ruto, achando que ele teria propostas um pouco mais sociais democratas e está indo por um caminho mais liberal. E liberal no sentido, né, de respeitar as deliberações do FMI. Tanto que, por exemplo, a proposta que ele colocou é uma proposta para aumentar a arrecadação de impostos para ter mais poder de fazer investimentos. Só que vai aumentar ainda mais os impostos para uma população que já sofre com essa inflação, com essa redução do poder de compra e com desemprego. As manifestações aumentaram demais, inclusive pedindo a própria renúncia do William Ruto. E aí, uma curiosidade, né? O Barack Obama, ele tem uma irmã, por parte de pai, que é conhecido como a Alma Obama, que ela é uma militante ali do Quênia. E ela também participou dos protestos, alegando que a polícia foi extremamente violenta, enfim, para conter as manifestações. Conter manifestações violentas, por violência, incentiva ainda mais manifestações, que é o medo do Quênia. O Quênia está correndo o risco, inclusive, de o presidente colocar o exército nas ruas, colocar a tropa, para fazer um estado ali de exceção, para garantia da lei e da ordem. Vale lembrar, pessoal, que as manifestações, por enquanto, elas deram certo, porque o William Ruto, ele mandou de volta, não sancionou, mandou de volta para o Congresso, alegando que não ia assinar a lei, aumentando os impostos, enfim, para aumentar a arrecadação, em cima de alguns itens básicos voltados à alimentação, que são essenciais para a população. Agora, se só essa volta, mas o Congresso fizer uma nova votação, fizer uma nova proposta que ainda assim aumente os impostos, poderemos ter notícias negativas do Quênia para as próximas semanas. E aí, pessoal, será que vai dar jeito? Deixa aí nos comentários. Outro ponto importante está ligado, pessoal, às declarações do Lula. O Lula deu uma longa entrevista, né, para o UOL,
E dentre outros pontos importantes a respeito de economia e tal, que meu canal não costuma tratar muito, né? Sobre esses pontos, acho que vale a pena a gente ressaltar do ponto de vista diplomático, geopolítica, que é o mais enfoque aqui do canal, né? O mais importante que ele falou sobre questões geopolíticas foi envolvendo o nosso vizinho, a Argentina. Ele, pessoal, de maneira surpreendente. E de surpreendente não exatamente porque a gente não saiba que as relações entre Milei e Lula não são as melhores possíveis, né? Mas muito por conta, aparentemente, não tem acontecido nada nesse passado recente. Se ele tivesse criticado com mais ênfase as declarações durante a campanha eleitoral, enfim, cara, daria para entender, né? Mas o que ele falou basicamente é que, por enquanto, ele ainda não conversou com o Milei porque ele está exigindo um pedido de desculpas. Segundo ele, eu não conversei com o presidente da Argentina porque ele deve desculpas a mim e ao Brasil. Ele falou muita bobagem. Eu gosto muito da Argentina e vou deixar bem claro que não é um presidente como o Milei que vai criar uma cisânia entre a sociedade brasileira e a sociedade argentina. Dando a entender, pessoal, que embora tenha uma briga entre governos, dá uma briga na relação entre estados. O Estado da Argentina ainda negocia, né? Não, enfim, mantém relações diplomáticas com o Estado brasileiro. E por que eu falo isso para vocês? Porque, de fato, o Milei da campanha eleitoral era um Milei, assim, que criticava a China, criticava o Brasil, não vou negociar com um país aí que, segundo ele, são comunistas. Então, alegou, né, que ia cortar relações, podia sair do Mercosul. Talvez a única promessa, de fato, mais forte das relações diplomáticas que ele cumpriu foi o anúncio que ele não entraria para os BRICS, que ele manteria uma diplomacia muito mais próxima de Estados Unidos e Israel. Isso, de fato, ele cumpriu, né? Galera, fez parte se reuniu na cúpula do G7, na cúpula de paz, por exemplo, da Suíça. Ele, Argentina, e Gabriel Boric no Chile foram dois dos principais defensores latino-americanos do governo Zelensky. Então, nesse sentido diplomático, pô, beleza. Mas agora, não cortou relações com a China, não cortou relações com o Brasil, até porque, convenhamos, uma das propostas do Javier Milei é justamente dolarizar a economia do país, fazer uma certa responsabilidade fiscal para tornar a economia mais estável, enfim, e atrair dólares. Cortando relação com os dois principais parceiros econômicos, acho que não seria muito inteligente, né? Da parte do Milei cortar relações com o Brasil e com a China. Do Mercosul, por exemplo, que ele tinha anunciado, cara, que possivelmente ia sair, também não saiu e, aliás, até confirmou a sua presença na próxima cúpula do Mercosul, que vai ser sediada no Paraguai no dia 6 e no dia 7 de julho. A gente teve a Diana Mondino, por exemplo, que é a chanceler da Argentina, se reunindo com Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Exteriores. Então, houve pontos ali de discordância, mas houve pontos também de concordância. Outros pontos, pessoal, que engajaram bastante, estão ligados, por exemplo, à exigência do Brasil, né, que aqueles que são considerados aí como, vamos colocar, foragidos, pela justiça brasileira, porque participaram dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e fugiram para a Argentina, o Brasil exige alguma posição mais firme dos argentinos. Por enquanto, a Argentina mandou uma lista de pessoas que estão na Argentina e participaram dos atos, mas ainda está em negociação se eles vão ser julgados na Argentina, se eles vão ser extraditados para o Brasil e presos por aqui, enfim. Então, uma certa tensão, Mas, vale lembrar, pessoal, que Milei e Lula, eles se encontraram na própria reunião do G7, não houve uma grande conversa e coisa que valha, e como eu falei para vocês, teremos uma cúpula importante ali no Mercosul, que muito possivelmente aí sim, né, com 4 representantes oficiais, a gente vai ter, talvez a Bolívia também participe, né, porque está em processo de adesão, uma presença mais forte de Milei e Lula. Vale lembrar, pessoal, que a Argentina respondeu a isso e falou que, por enquanto, acha que o Milei não fez nada de errado, então não deve nenhum pedido de desculpas ao Brasil. E aí, pessoal, será que o Milei deveria pedir desculpas ao governo brasileiro e ao Brasil pelas críticas que foram feitas? Pensou muito mais durante a campanha eleitoral? Vale lembrar que talvez outro ponto de discordância esteja, talvez você se lembre, né? Aquela época que a gente, o Elon Musk, criticando as ações do STF, o Milei foi um dos governantes que propôs uma ajuda ao Elon Musk. Então, possivelmente indo contra as decisões do nosso poder judiciário. Acha que isso é motivo para pedir desculpas? Deixa aí nos comentários. Outro ponto, pessoal, importante, está ligado a, como eu falei para vocês, o perigo aumentando em relação ao Líbano e Israel. Israel divulgou imagens de tropas que estão sendo deslocadas em direção ao norte do seu território. E eu já falei que isso tenderia a acontecer. Por quê? O Hezbollah, que é uma milícia, um grupo armado, um partido político, um grupo muito forte do sul do Líbano, formado no final da década de 70, começo da década de 80, na chamada Operação Paz da Galileia, ou a Guerra Civil do Líbano, segundo o Líbano, faz parte do eixo da resistência, totalmente aliado dos iranianos.
e a troca de disparos está cada vez mais constante, causando centenas de milhares de deslocados, tanto do norte de Israel como também do sul do Líbano. E aí a gente já teve declarações públicas, inclusive, sendo feitas pelo Gallant, sendo feitas pelo Benjamin Netanyahu, que a fase mais violenta do conflito em Gaza aparentemente está no fim e, por isso, algumas tropas serão deslocadas para o norte. Com os ataques constantes acontecendo, com o Hezbollah anunciando que conseguiria atingir todos os pontos do território e com, convenhamos pessoal, ministros das relações exteriores e pedidos oficiais de embaixadas para que os seus cidadãos abandonem o Líbano, a guerra parece cada vez mais próxima e isso aumenta cada vez mais. A gente já teve o Canadá fazendo um plano de evacuação, a Alemanha, Países Baixos fizeram coisa muito similar ontem mesmo e o próprio Kuwait. Galera, convenhamos, esses representantes com certeza sabem muito mais do que eu, que você, que qualquer tipo de mídia internacional sobre o porquê esse processo de evacuação está sendo feito. Muito possivelmente, infelizmente, falo infelizmente por conta das perdas de vidas civis e tal, né? Teremos um conflito próximo aí entre Israel e Líbano. O próprio Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele já deixou claro que ele vê com muita preocupação, porque aparentemente o Ocidente está passando a mão, dando tapinha nas costas do Benjamin Netanyahu, mesmo sabendo que ele pode se envolver em mais o conflito e que lutar contra o Hezbollah é muito pior que lutar contra o Hamas. Tanto por ser mais poderoso, quanto por contar com muito mais apoio da comunidade internacional. O Hezbollah, como eu falei para vocês, é um partido político de um país reconhecido internacionalmente. Então, há grandes chances de todo o eixo da resistência, ou seja, Irã, Paquistão, ou membros do Paquistão, né, não todo, membros do Iraque e Síria de Bashar al-Assad, também se envolverem no conflito. É uma questão extremamente tensa, hein, pessoal? E que aparentemente está cada vez mais próxima, infelizmente, de acontecer. E para finalizar, pessoal, notícia importante também, acerca de uma declaração de uma TV sul-coreana, que é, por enquanto, a mídia oficial que falou sobre isso, mas foi replicado por outras mídias internacionais, a exemplo da Reuters e outras mídias americanas. Segundo a TV Chosun, que é a mídia sul-coreana, o Kim Jong-un, como parte do plano junto com o Putin, daquela aliança militar estratégica, que, lembrando, não foram divulgados exatamente todos os detalhes. Mas o que de mais importante foi revelado para a gente é que a Coreia do Norte apoia as ações da Rússia contra a Ucrânia e que a Rússia apoia as ações da Coreia do Norte de maior soberania frente aos sul-coreanos, frente aos Estados Unidos, frente ao Japão, frente a outros países. E que, inclusive, havia um acordo de defesa mútua. Em caso de agressão aos norte-coreanos, a Rússia ajudaria. Em caso de agressão à Rússia, a Coreia do Norte ajudaria. O que hoje existe, a guerra Rússia-Ucrânia, a Coreia do Norte interpreta como uma agressão à Rússia? Pode ser que sim. E nisso a Coreia do Norte já deveria ajudar os russos. Vai lembrar que muito possivelmente, não foi declarado, tá? Mas a Coreia do Norte ela conta com um inventário muito grande de armamentos, munições que poderiam ajudar a Rússia, e a Rússia conta com tecnologia importante de satélite, tecnologia nuclear, que poderia ajudar os norte-coreanos. Mas, além disso, segundo o que eu falei para vocês, a TV sul-coreana, ela deixou bem claro que já está acontecendo agora para o próximo mês um planejamento da Coreia do Norte começar a mandar tropas em direção à Ucrânia. Inicialmente, essas tropas seriam de engenheiros e construtores para atuar no background ali, né? Ou seja, na logística, na construção, na parte mais estrutural da guerra Rússia-Ucrânia. Mas que, num segundo momento, isso poderia disponibilizar tropas para os russos. Lembrando, pessoal, que a Coreia do Norte conta com uma enorme força armada, na casa de 1,3 a 1,5 milhão de militares e mais ou menos 500 mil reservistas. Segundo a TV sul-coreana, a estimativa é que se a Coreia do Norte de fato resolvesse ajudar a mandar tropas oficiais, isso daria na casa de 30, 40, 50 mil militares por mês. O Pentágono, quando viu isso, falou que os soldados norte-coreanos vão ser utilizados como buchas de canhão. Ou seja, dando a entender, né, que o Putin vai pegar esses militares norte-coreanos e vai colocar eles em frente de batalha. Não necessariamente para eles obterem vitórias muito estratégicas, mas muito mais uma vitória pelo cansaço, né? Como assim? Atacando, colocando ali, galera, militares, infelizmente, para vir a óbito mesmo, mas com o objetivo de desgastar as defesas. Quando a gente participa de um conflito, quando um país participa de um conflito, já é natural que a gente tenha
na ordem, né, de muito mais mortes de quem está atacando do que quem está se defendendo. Afinal, quem está se defendendo pode montar emboscadas, armadilhas, criar uma situação de minas. Pô, cara, conhece muito mais o território de quem de fato está atacando. Se você não tem uma preocupação efetiva com a vida de quem está atacando, essas mortes podem ser muito maiores. Algo similar aconteceu em relação ao grupo Wagner, que para conquistar Bakhmut, teve ali, pessoal, perdas de várias vidas, né? Inclusive de presos que estavam lutando pelo grupo Wagner, na época, inclusive, do Prigozhin ainda, tá? Só que, de fato, eles conseguiram a vitória, depois de muito desgaste, depois de muito tempo. Os Estados Unidos alegam que a Coreia do Norte fazer isso é um desrespeito com os cidadãos norte-coreanos e que eles vão ser utilizados pela Rússia, essas dezenas, talvez centenas de militares, para desgastar a força ucraniana. E aí, pessoal, será que de fato o Kim Jong-un tem esse objetivo? E de novo, né? É geopolítica. Qual vai ser a resposta do Putin? O Putin já falou que depende da ameaça que for feita contra o Kim Jong-un, mais armamentos podem ser passados para os norte-coreanos. Olha, essa parceria está cada vez mais estratégica. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.